Notícias. Informação. As últimas novidades dos bastidores da política. Está no ar. Bomba H. Com Ernesto Donizete. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um programa Bomba H nesta quinta-feira ensolarada em Santos, né? Como todo mundo está vendo. Sem nenhuma dificuldade para se transitar em Santos, céu azul, uma maravilha realmente. Bom, brincadeiras à parte, estamos aqui dando um cordial boa noite a todos os nossos web espectadores para mais um programa Bomba H. Queremos agradecer a todos pelas denúncias, sugestões de pautas, comentários que temos recebidos e participe. Ligue no telefone WhatsApp 997190499. Vou repetir, 997190499. E não esqueça de entrar lá no nosso perfil do Facebook, Bomba H. Dê um curtir, comente, denuncie, dê sugestões. Aqui a casa é democrática e o espaço é de todos. Hoje, com um tema interessante, vamos sair um pouco da política, né? E vamos tratar de um assunto já prestes a fechar o ano, que é de interesse coletivo realmente. Hoje o nosso convidado, temos como convidado, vou começar primeiro aqui, jornalista e profissional de marketing, Rivaldo Fidiol. Boa noite, Fidiol, para as suas considerações iniciais. Boa noite, professor Ernesto, boa noite, Marcelo, Gabriel, um prazer estar de volta aqui a Santos. E aqui é o programa Bomba H, até não vim com mais frequência, porque não tenho ficado aqui na cidade de Santos. Mas fala a verdade, você está com medo que a bomba exploda? Aliás, qual delas vai explodir primeiro é o que eu questiono, né? Porque são tantas que eu fico, qual vai explodir primeiro? Então eu estou lá no campo, olhando conversando com o Sagui, com o Tiuá. Sabe o que é Tiuá? Aquele lagarto que parece para mim é um dinossauro, né? Sim. Que você vê ele atravessando ali pela rua, pelo canteiro, coisa mais linda. O Marcelo teve lá um tempo e com certeza vai saber. Já vamos chegar o que é a natureza, né? E agora eu vou te perguntar um negócio que a gente vai tocar daqui a pouco, que eu fiquei bem curioso. Por que o passaporte tem cada uma cor? O europeu tem um, né? Isso vai ser respondido daqui a pouco. Vai ser respondido daqui a pouco. E o principal é para você que está nos assistindo agora, que tem ideia de viajar com dinheiro, sem dinheiro, morar fora do Brasil. Esse é o tema principal de quem é um viajante profissional, que é o nosso convidado especial de hoje, o Marcelo Vilas Boas. Esse é o tema. Viajando pelo mundo. E mande a sua pergunta também aqui pelo Facebook, pelos contatos que a gente com certeza responde. Os canais já estão liberados aqui para os colegas. E, como nosso convidado especial da noite de hoje, é uma grande honra recebê-lo aqui, viu, Marcelo Vilas Boas, no programa Bomba H, com toda a sua sapiência, todo o seu conhecimento, com dicas importantes para quem está nos ouvindo e nos vendo, sobre realmente é tão bom viajar, não é? Alguns macetes. Então, bom, eu não vou adiantar porque você é o douto no assunto. Seja muito bem-vindo, Marcelo Vilas Boas. É uma honra recebê-lo aqui no programa Bomba H. Muito obrigado, Ernesto. A honra é minha de poder participar e poder dividir aí essas experiências que a gente teve. E uma boa noite a todos os presentes aqui e a todos os nossos web espectadores, né? Web espectadores, é isso. Isso. Ainda preciso me adequar com esses termos muito modernos. Mas o que a gente puder ajudar com a experiência que nós adquirimos durante algumas viagens que fizemos aí, tanto no interior do Brasil quanto para fora, para o exterior, né? Foram 323, é isso? Não chega tanto. Acho que foram 221, só o melhor juízo. Quase lá, quase que eu acerto. Falta dois. Só falta ele embarcar na nave do Richard Branson Você já foi na estratosfera também? Não, ainda não. Ainda está nos planos. É a próxima. Marcelo, mas brincadeiras à parte, Sim. Vamos começar aqui a entrevista com o amigo. Como começou essa sua aptidão por viagens? É um negócio que você sempre fez? De onde veio isso? Veja só, Ernesto, estou bastante curioso, né? Porque em 78, eu era criança ainda, e
Meu pai já gostava de viajar, nós viajávamos sempre, mas mais por perto, porque antigamente as coisas eram bem mais difíceis, né? Acho que a globalização ajudou bastante. E nós fizemos uma viagem em 1978, inesquecível. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Fomos os 4 num Chevette 76, de Santos ao Uruguai. Até a rua Uruguai? Não, até o país Uruguai, Montevidéu. Meu Deus. Passamos Montevidéu, Ponta del Este. E a viagem maravilhosa, né? Claro, indo parando. Só que agora imagine, descer uma BR-116 aí, que até pouco tempo aí levava o apelido de Estrada da Morte, em 1978, com um Chevette 76, tudo de mão dupla, quer dizer, bem arriscado. Mas não tivemos problema nenhum. Inclusive recomendo o Chevette, né? Pra época, pra hoje não. Isso que eu ia falar. Pra E o hoje Uruguai, não. você recomenda? Então, o Uruguai, eu tive a oportunidade de ir mais vezes ao Uruguai, essa foi a primeira. Sim. Eu fui mais uma série de vezes, inclusive com o meu filho. E com o meu filho eu repeti a viagem que fiz com meu pai, né, de irmos de carro. Bacana, hein? Nós só estendemos um pouco mais que atravessamos para a Argentina, ali, né, pelo Buquebus, Sim. que é uma balsa, foi a travessia. Você lembra bem da infância, né? E de todas as vezes que eu fui, eu notei que o Uruguai sempre foi um país diferenciado aqui do país, dos próprios uruguaios. Mas, ultimamente, pelo menos até a última vez que estive lá, não faz muito tempo, devido aí a circunstâncias, que não vamos entrar nesse tema, mas circunstâncias de políticas, de ideologias, doutrinas e etc., o uso excessivo de drogas lá, como o crack, que apareceu bastante, acabou se tornando um país um pouco violento. Sim. Eu tive até um episódio lá, quando eu estava com o meu filho, de que estilhaçaram o vidro do carro, nós somos de carro, né? Estilhaçaram o vidro do nosso carro para subtrair, para furtar o que tinha dentro. Eu tinha deixado o GPS lá também, né? Acabei deixando o GPS, Sim. achando que estava num lugar mais seguro, e acabei descobrindo que não era tão seguro. Ok. Mas essa foi a última oportunidade que eu tive lá. Mas há lugares bem interessantes. Sim, muitos. É um país pequeno, em 500 quilômetros cruza-se o país de norte a sul. 501, na verdade, né? Mas tem bastante coisa interessante. Mais no litoral, né? No interior é mais pecuária. Agora, vamos aproveitar um pouco Sim, claro. esse conhecimento, né, Marcelo, que você tem. Vamos sair um pouco aqui da América Latina. É tão bom, vamos falar da Europa, por exemplo, né, que eu sei que você conhece muito bem. É tão bom quanto o pessoal diz, porque o Gabriel tá louco para ir para lá, viu? Queria ir hoje, inclusive, nós só não foi porque tinha o programa. Entendi. Eu responderia para você que não. Não. É muito melhor do que se diz. Não é bom, é melhor. Eu tomei um susto agora. O cara fez efeito algum remédio, ele esqueceu de tomar um remédio. Foi a pausa da água. Né? Essa quase nós três engasgamos aqui. Acabou o programa, vambora, todo mundo. É bem melhor. A primeira coisa que o viajante, vamos dizer, de primeira viagem, né, ou já habituado, Sim. A primeira coisa que se busca, principalmente o brasileiro, né, falando como brasileiro, é a segurança. Com certeza. Devido à insegurança que nós vivemos aqui, então isso acaba virando um referencial. A primeira coisa que você começa a prestar atenção é no lugar. Pô, é seguro, não é? Então, a princípio, na primeira vez que você vai, acaba de desembarcar, sai do aeroporto todo feliz e tal, você já fica de olho na mala e já acha que está... Acho que está no Brasil ainda, né? É mais ou menos isso. Você não quis dizer, né? Então, e veja que fato curioso, né? Fazendo de forma análoga. Veja só, aqui a gente não abandona a bagagem porque ela some. Alguém passa e leva. Né? Fazer um favor de lá, se você abandonar a bagagem, se afastar da bagagem, dependendo do país que você estiver, principalmente na Inglaterra, sim,
Vem um policial e já te enquadra e já manda você abrir a mala e tudo. Por quê? Suspeita de terrorismo, esse tipo de coisa. Bombas, né? Então, veja só, você não pode largar a mala em lugar nenhum. Se for aqui, eles furtam. Se for lá, você tá na armadura da polícia, então, quer dizer, tem que andar com a mala na mão. Não tem jeito. Aí sugiro, inclusive, uma algema, né? Pra andar com a mala. Sim, para não esquecer problema. ela de jeito nenhum. Mas eles levam bastante a sério esse negócio de terrorismo, de mala. Mas a segurança lá realmente é muito melhor, é muito superior, Marcelo? É. Dá para andar na rua descontraído? Descontraído, seja a hora que for, o dia da semana que for, seja feriado, sábado, domingo, de madrugada, de manhã, de noite, a hora que for. Com relação à segurança... Algum país em particular lhe chamou a atenção? Cada um tem sua peculiaridade, né? Todos eles chamaram a atenção, cada um por um motivo. Pode mencionar algum? Vamos dizer, na Inglaterra, por exemplo, em Londres lá. Que Londres tem o que todo mundo fala, Londres é gigante, né? Mas o que a gente quer conhecer, o turista, é o Westminster, que é ali o centrinho, né? Ali, o Big Ben, a London Eye e tal. Você... o que todo mundo quer conhecer, é esse centrinho aí. Eu acabei me perdendo, desculpa. A polícia de lá, desse centro, ainda mais com mais turistas, se você pegar o Westminster, você vai ver que tem de tudo lá, o que menos tem é inglês. Sim. Tem indiano, tem tudo. E a polícia é uma polícia turística, então é uma polícia desarmada. Mas quando há uma suspeita, uma denúncia ou alguma coisa semelhante, aí você vê os policiais fortemente armados nas ruas, né? E fiquei bastante tempo por lá, todas as vezes que fui, as várias vezes que fui, e nunca vi nenhuma cena. Claro, tiveram alguns atentados aí. Sim, foi, né? É inevitável isso. Você aí. nunca viu uma garota de bicicleta arrancando a correntinha de uma senhora na praia às 17 meio-dia? Não, eu posso até... É uma cena normal aqui Eu posso até narrar um fato curioso para você, que eu estava caminhando com meu filho ali no Tamisa. Aí paramos para descansar um pouquinho, um desses bancos, como se fosse um banco da praia, né? Olhando pro rio e tal, o Big Ben ali e tal, não sei o que. Quando eu olhei pro banco, tinha um telefone, um iPhone assim, ao lado, fiquei por um susto, né? E tava ali, o pessoal passava, eu também não mexi. Aí daqui a pouco veio uma desesperada. Eu falei, meu filho, deve ser ela a dona, né? Correndo que nem a louca, e o telefone tava lá. Aí ela falou que já tava lá embaixo. Deve fazer pelo menos uns 10, 15 minutos que o telefone estava ali. E ninguém mexe. Agora, Marcelo, salvo engano, eu queria falar, John, você comentou-me antes do programa de um lugar, que, ao contrário, que realmente você pode até deixar lá, e quando você voltar, vai estar lá a mala ou o utensílio que você esqueceu, igualzinho aqui no Brasil. Quase. É parecido. Veja só, aconteceu comigo. Sim. Eu estava indo da Inglaterra para a Holanda num navio. Tá? Era tipo uma balsona, né? Um naviozão grande e tal. Ele faz a travessia e ele vai bem devagarinho, leva 8 horas, é a noite toda. Então você dorme, janta, é bem gostoso o passeio. E ele sai às 23 horas de Harwich, né, na Inglaterra, e chega em Holland van Hoek, alguma coisa assim, na Holanda. São 8 horas, às 8 da manhã, enquanto ele chega, ele não desembarca. Ernesto, cadê o meu telefone, Ernesto? Perdi meu telefone. Meu Deus, meu telefone. E eu contando e todo mundo desembarcando, e eu com um monte de coisa em passagem, tudo no telefone. Meu Deus do céu, meu telefone. Porque eu saí à noite, né? Embarcamos, às 8 e pouco da noite, fomos jantar e tal. Aí fui no cassino lá, com as maquininhas, não sei o que e tal. Aí fomos, na época eu fumava ainda, eu fui sair do lado de fora lá pra fumar e tal. E daqui eu fui dormir. No dia seguinte, tomar café e tal, bom, pegar o telefone, cadê O telefone? Acredite,
encontraram não sei aonde e deixaram com que tem tipo uma lojinha dentro, esse navio é muito grande. Deixaram com o cara. Aí eu fui perguntar, eu falei, meu, alguém devolveu o telefone, né? Mas já assim, desacreditado, acostumado com o Brasil, desacreditado. Aqui no Brasil já estava com outro número. Já estaria com outro número. Aí o cara, ele só perguntou uma coisa, como é que é o telefone? Eu falei, assim. Ele falou, é esse? Obrigado, salvou minha vida. Agora, o interessante é que lá é natural isso. É natural, O exatamente. comportamento que nós temos aqui, ele estava falando da Inglaterra, ele não vai muito longe, não. Recentemente, fiz uma viagem para o interior, e na rodoviária de Santos, eu com 2 malas. Pra você ter uma ideia, eu deixei a mala do lado dos 2 guardas da rodoviária, para poder descer uma escada, porque eu tinha um negócio para fazer ali embaixo. Roubaram os guardas? Não, mas ia eu olhando a mala, ia olhando para as malas do lado dos guardas, eu ali no pé da escada, o negócio, e olha, aquela preocupação. Quando eu cheguei, foi em Jundiaí, enquanto eu aguardava o carro, eu na porta da rodoviária, larguei as malas, quando eu percebi, eu estava já 30 metros das malas, de costas, e nem aí. Aí eu olhei para trás e falei assim, caramba, você já no ambiente já sente, né, essa diferença. Não que se eu deixar as malas lá, eu vou no dia seguinte as malas vão estar lá. Mas a gente já, no Brasil já sente. No Brasil é perceptível. Agora, no teu caso, até para quem está nos assistindo agora, o choque cultural é muito grande, complexo. Você embarca aqui no Brasil com todo esse nosso conceito e preconceito que nós já temos, né, dentro da nossa vida cotidiana. 12, 13 horas depois, abre-se uma porta e você está num outro mundo. Como que é isso, Marcelo? Realmente. Tem até uma situação bastante engraçada, que foi a primeira vez que eu fiz uma viagem mais longa, né? Eu estava na Suíça, eu estava em Zurique. Eu e um amigo, um grande amigo, Robson, grande amigo, grande irmão, aí, um grande abraço para ele. É uma pessoa interessante para vocês convidarem aqui, que ele tem muito conteúdo. E estávamos em Zurique, eu e o amigo. Bom, vamos pegar o metrô, né? Na estação central de trem. Acabamos de chegar de trem, comprar o ingresso lá, tal. Comprei lá o bilhetinho. Onde trem? Tô indo com as malas e tal, aquele negócio todo. Daqui a pouco, quando eu olho, eu estou na plataforma. Sim. Do metrô. Aí começou a me dar um desespero, eu falei, pô, mano, o que eu fiz de errado? Cadê a roleta? Cadê a roleta para eu inserir o meu ticket? A minha preocupação é eu queria inserir o ticket em algum lugar, mas eu paguei, eu não devo. E aí um olha pro outro e tal, mas o inglês dele é fabuloso, perfeito. Ele, nossa, perfeito. Aí é que tinha uns negócios, umas plaquinhas que vai no vagão do trem, sim, dizendo o seguinte, ou mais ou menos isso, o ticket, o bilhete é de porte obrigatório. Se você for inquirido pelo fiscal e não apresentar o ticket, você paga uma multa de 100 francos suíços e vai ser fichado na polícia. É mesmo. Só que e o interessante é o seguinte, você está dentro do vagão, de repente o cara chega com uma carteira, como se fosse um policial, ele se identifica, sim, vai, eu sou o fiscal do trem, eu não sei como chama, sim, lá. E cadê seu ticket? Opa, mostra o ticket. Ok. Desculpe interrompê-los, está dando uma interferência de algum dos celulares dos senhores do 3G. Se for possível desligar, depois a gente continua, porque aí para a interferência. Já está desligado. Ok. Vamos lá então, continuando. Então, só para concluir, então você, está escrito lá que você paga uma multa de 100 francos, caso o fiscal peça o ticket, 100 francos e é fichado na polícia. Ah, é sério. Quer dizer, aí vem vamos dizer assim, a brasilidade, pô. Eu vou andar uma estação só, pô. Eu vou pegar um perigo. Não, eu morro de medo. Não. Porque lá vai parar na cadeia. Ah,
Não, vai Eu à não, sei se eu, vou, polícia. eu não sei se eu vou ficar preso, Não, entendeu? vai Mas eu à não quero polícia. nem ir na polícia. Lógico. Mas, sabe, duas coisas. Eu não lembro onde foi que eu vi. Havia uma roleta, era um local de muito movimento. Metrô, Putz, eu sei onde é. quebrou Eu a sei. roleta. As pessoas passavam e deixavam o dinheiro. Passavam e deixavam o dinheiro em cima da roleta. Não lembro se era. A Praça da Sé que tu tá falando? Não, com certeza não. Não foi? Foi no Canadá, Canadá, alguma coisa assim. Eu sei que na Nova Zelândia tem um amigo que mora lá e você vai fazer caminhadas, aí os locais mais ermos, e as pessoas deixam frutas, deixam água, deixam refrigerante, com preço, você vai passando, pega, eu quero tomar uma água, você deixa o dinheiro na caixinha, pega a água, né? Não só lá. O mundo é muito maior do que o Brasil. Com E o certeza. mundo é muito mais honesto do que o Brasil. E só para linkar, já que vocês têm também esse conhecimento, você falou isso aí, você tem que ter o ticket, porque o cara vem com a carteira, se você não tiver, você vai pagar 100 libras. 100 libras? Sem francos. Sem francos 100 francos suíços, suíços, que não é pouco. Não, é pouco dinheiro. é quase 100 euros, porque o franco suíço e o euro, eles se equivalem. Ok. Diferença de pequenos centavos. E 100 euros lá vale muito mais do que 100 euros aqui. Ah, não, vale muito Você mais. compra muita coisa com 100 euros. Você faz uma compra de supermercado, dependendo de Não, Portugal, então, mas por é exemplo. pelas próprias pessoas. Já não, É por exemplo, cultural, na né, Suíça, Marcelo? na Suíça, é cultural, exatamente. Na Suíça, por exemplo, eu não fui abordado ao ponto de pensar, vamos dizer, nem existe fiscal nenhum. Sim. Aí nas outras oportunidades que eu tive, eu peguei, para evitar tudo isso, eu comprei um tal do Swiss Pass, né? É um passe suíço que ele me dá direito a andar em tudo que eu quiser. Sei. De transporte público, no metrô, no VLT lá que chama tram, até em barco, até rolê de barco no lago lá, dá para ir pelo país inteiro, muito bom isso. Agora, vamos um pouco mais, Sim. andar um pouco por esse mapa aí. Portugal, porque o pessoal aqui no Brasil atualmente tem efetuado uma grande movimentação, se comparado aos anos anteriores, indo para Portugal. O que você pode acrescentar sobre Portugal e adjacências, né? Olha, Portugal, eu tive a oportunidade também de ir mais de uma vez, inclusive esse ano eu estive lá. Continua no mesmo lugar? Continua no mesmo lugar. Ok. Exatamente. Ok. O Portugal estava muito bom alguns anos atrás, estava até melhor, vamos dizer, financeiramente, para se estar em Portugal, porque essa demanda de brasileiro deu uma inflacionada no mercado. Eu estive vendo o mercado imobiliário, né, e até o custo de vida deu uma aumentada. Os franceses estão comprando muitos imóveis lá em Portugal para alugar também. Então, agora com esses adventos desses app aí do Airbnb Isso, e exatamente. tal, mas uma coisa que eu descobri lá esse ano, no sul de Portugal, ali a região de Faro, quem está comprando muito lá é inglês e alemão. Os alemães eles estão com a economia boa, né? Sim. Eles estão com o euro sobrando lá e eles estão comprando o sul inteiro de Portugal. Agora, eu tenho uma paixão especial pela região norte, ali, Porto, Mais Braga, e Lisboa tem todo um charme também, claro, é a capital, tem uma história fabulosa. Mas o Porto também, ele tem os seus encantos. E eu gosto mais até de Lisboa, assim, porque ele parece ser menos tumultuado, vamos dizer, do que Lisboa. Assim. Lisboa acho que é mais movimentado, né? Mas vale a pena tanto um quanto o outro. E de trem você cruza o país inteiro em 3 horas. Em 3 horas você cruza o país. Se você ficar aqui, né, agora, nessa última vez que eu tive, esse ano eu fiquei em Coimbra, que fica mais ou menos na região central. Ok. Então eu cheguei por Lisboa, de Lisboa eu peguei um trem, dá 2 horas e pouco, eu estava em Coimbra, e de Coimbra, eu fiquei em Coimbra 5 ou 6 dias, porque eu fiquei aí 2 dias para conhecer Coimbra toda e tal, ali que eu fiquei bem no centrinho. E eu fiquei do lado da estação de trem. Então todo dia eu passava, já até decorei o horário dos trens, né? Porque, amanhã eu vou para Aveiro. Esse horário. Já acordava, tomava meu café, ia para Aveiro conhecer. Aí fiz Aveiro, Fátima, a própria Coimbra também, é fabulosa. Então, e nessas viagens, outra curiosidade, né?
e dúvida que as pessoas têm, gasta-se muito, Depende do padrão do sujeito, né? lógico, né? Mas Assim, ou existe algumas manhas, sempre existe. alguns mecanismos para nós pouparmos um pouco? Existe. Eu diria para você assim que desde a primeira viagem que eu fiz até essa última, eu economizei significativamente ao ponto de se comparar uma primeira, claro, bem a grosso modo, a primeira à última, eu gastei quase o dobro por inexperiência. Sim, na primeira vez. Na primeira vez. Porque o que eu não aconselho, viajar, se você vai fazer um itinerário, você vai para a Europa conhecer várias cidades, vários países, e ir comprando conforme vai estando uma cidade anterior. Trechos. Não, você compra assim, não trechos. Eu acabei de chegar em Lisboa, aí eu estou aqui no hotel, fico 2 dias em Lisboa. Eu vou para o Porto, agora eu compro o Porto aqui, no último dia que eu estou saindo de Lisboa, eu compro o Porto. Sim. Então isso não, que você pega tudo na última hora. O meu conselho é fazer o quê? Tudo com planejamento, começando desde a passagem aérea, que se torna muito mais barata você comprando, claro que na baixa temporada, Sim. ou primavera ou outono, né? Verão e inverno não. Lembrando que é ao contrário daqui, né? As estações do ano. Água. Lembrando que é ao contrário das estações, e eu faria de que forma? Você, com muita antecedência, porque você consegue dividir em cartão, você consegue utilizar cartão milhagens, tem uma série de coisas, inclusive hotéis. E essas passeios. opções que nós temos aqui, que são muito veiculadas na imprensa, né, Filhol? De pacotes, vem, assuma o pacote, conheça tantos países em tantos dias. Então, veja só, Ernesto, eu acho que depende da pessoa, porque eu gosto mais de fazer as coisas sozinho, do meu jeito. Por exemplo, eu fiz viagens que eu saí daqui com um jantar comprado na Torre Eiffel, com esse navio que eu falei que eu fui da Inglaterra para a Holanda, com um passeio no Sena, com um violinista, não sei o que e tal. Uhum. Tudo comprado aqui já. Eu já tinha tudo certinho, então era só eu chegar no horário, né? Ok. Aí parece uma ostentação terrível, né? Torre Eiffel, é maravilhoso, é lindo, sem dúvida. Mas se você for ver uma viagem dessa, para vocês terem ideia, tudo bem que isso foi faz algum tempo, foi em 2015 que eu fui. Não, 2015. 90 euros por pessoa. Jantar com entrada, prato principal, sobremesa. E tem o quê? O que você paga ali é a sensação de estar ali, né? Não, e tem a vantagem da liberdade, né? Você não fica tão preso. E você assim. não fica preso. Agora, é por isso que eu digo, se você tem que ter paciência, fica pesquisando. É só ficar pesquisando que você vai encontrar as passagens. A partir das passagens você começa a planejar, né? Hotéis. Aí você começa a planejar hotéis, porque tem uma série de buscadores. Aí dependendo, né, do tipo, se foram aqueles mais jovens, né, os mais jovens ficam um hostel tal, Sim. que é aquela barulheira, não sei o que, eu já não gosto muito disso. Então Sim. eu prefiro um lugar mais calmo. Agora tem o Airbnb, que dá para se locar um quarto ou um apartamento inteiro. Você já fez isso alguma Já, vez? E já. compensa? Compensa. Eu fiz aqui no Brasil e fiz em Vila Nova de Gaia, ali do lado do Porto. Só que eu peguei sempre o apartamento inteiro, nunca peguei só o quarto, porque eu acho A economia. dividir com alguém que eu não conheço não faz muito meu. A economia chegaria a quanto, Marcelo? Só por uma questão de parâmetro. De que Entre eu comprar um pacote aqui ou eu executar esse movimento de pesquisa, de planejamento. Eu acho, se a gente for falar Aproximadamente. em dinheiro, eu prefiro fazer uma comparação diferente. Uma comparação assim, o preço que você gasta lá, pelo tempo que você vai ficar lá, com o que você pode fazer pesquisando por conta própria. Tá? Aí você vai ver que, por quê? Você vai ver que você consegue fazer outras coisas que fogem ao pacote e que nenhuma outra coisa vai.
os pacotes geralmente, claro, por uma questão de gosto, mas os pacotes geralmente eles te dão o quê? São 7 noites. O máximo que dá é 12 noites. Pô, só que tu não vai entrar num avião, ficar 12 horas sentado no avião para passar 4 dias e entrar e ficar mais 12 horas para voltar, né? Já que vai, já fica, então se né? programa e fica pelo menos uns 20 dias lá. Sim. E, né, pelo menos dá para curtir. E nesses 20 dias vai itinerando aí, né? Vai meio que de nômade. Só que com tudo já comprado. Ó, e existem milhares de aplicativos aqui, depois eu posso disponibilizar aí para vocês colocarem. Pôr no site. Pôr no site de vocês, eu tenho aplicativo desde o ônibus, que uma coisa que ninguém fala, viajar barato pela Europa é de ônibus. De trem não é tão barato. O trem é meio caro. Sim, porque são Ou avião nas companhias low cost, tipo Ryanair, EasyJet, dentre outras. Ou ônibus, tudo bem que o ônibus é mais demorado. Sim. Mas eu peguei eu peguei um Amsterdã, Hamburgo, Alemanha, a noite toda. Reclina, vai dormir. Acordei de manhã lá, entendeu? Então, e o preço assim de 20 euros, 15 euros a passagem, super barato. Ou antes do programa você estava falando lá que pagou muito caro nos vinhos, né? Um absurdo. Um absurdo, um né? Absurdo. Inclusive, eu tive que voltar e procurar ajuda. Né? Quando eu voltei, eu tive que procurar ajuda. Vamos lá. É vergonhoso o preço dos vinhos aqui. É questão dos impostos, eu não sei do que se trata. Eu sei que, por exemplo, eu tenho filmagens aqui, eu posso disponibilizar tudo isso para vocês. Num supermercado, eu comprava vinho francês, eu não sou enólogo, não entendo nada disso, mas, vinho francês, sei lá, Pinot Noir, não sei das quantas, não sei o que, não sei do que. €1, €1,10, e quando eu estava com vontade de ostentar mesmo, eu pegava um de R$1,99. Aí era ostentação. Aí eu saía com o peito estufado no mercado. Claro que se você for beber esse mesmo vinho que eu paguei, 1 e pouco, 2 e pouco, tem no mercado também de 8, 10, 15 euros, mas também vem lá do, sei lá, o próprio Napoleão que pisou na rua, não sei, né? Mas veja só, não é? Você falando dos vinhos que aqui para nós são os chamados bons vinhos, os né? bons vinhos. Mas então, mas esse mesmo vinho, isso vai no supermercado, deixar claro, né? Se uma pessoa chega lá e fala, pô, esse cara é um mentiroso, você tem no restaurante é 30 € o vinho. Né? Olha só, no restaurante, aí é que tá, de acordo com o restaurante. Se for um restaurante mais chique, é mais caro, menos chique. Menciona aquela sua passagem foi Londres, que você tomou aquele chá completo. Sim, isso foi. Tava eu e meu filho. Ele Com deve a estar nos rainha. ouvindo. Um beijo, filho. Com a Um beijo rainha. lindo. Um abraço pro Yuri lá que está Tá em Londres, tá estudando estudando na St. Mary's lá. Esse foi rápido. Eu não sei se ele já está dormindo, porque lá já é tarde lá, é meia-noite lá já. Mas um beijo lindo. Ele vai ver depois, que eu já mandei o link para ele. Com certeza. A passagem foi interessante, porque é o seguinte. Essa Harrods, inclusive quem me apresentou foi esse meu amigo Robson na primeira vez que fomos, né? Sim. E ele falou assim, antes de entrarmos, ele falou, você vai ver um novo conceito que você nunca viu. Apesar de eu não entender nada de designers, de interior, nada disso e tal, ele falou, mas é um conceito totalmente diferente do que você compreende como shopping. Porque trata-se de uma loja, a tal da Harrods, é uma loja que é um prédio. Tá, de 5, 6 andares e é um quarteirão. O negócio é gigantesco, E a disposição dela, toda ela é uma loja, mas com várias grifes dentro e realmente tem algo que chama muito atenção nela. Tudo, na verdade, chama muito atenção. Que é da família lá do rapaz lá que morreu com a o noivo Diana. O noivo da Diana. O Dodge Alfaiate. Eu acho que é o pai dele ainda que é vivo, não sei, eu sei que é da família dele. E tem muito muçulmano lá. Pra você ter ideia, meu filho é testemunha. Saímos da Harrods, abrimos uma porta, são várias portas, ela estava saindo errada, para falar a verdade. É verdade, se perde lá dentro. Demos de cara com uma Ferrari de ouro. Uma Ferrari de ouro. De ouro.
de ouro. Eu tenho a foto também, disponibilizo para vocês. Se fosse aqui, não sobrava nada. Impressionante. Então, e o mais interessante nessa história é que são vários andares, né? E num dos andares tem acho que é o restaurante Jorge V, que é onde eles servem o tradicional e famoso chá das 5. Eu falei, pô, tô aqui, tô em Londres, né? Pô, eu vou tomar esse chá das 5, né? Vamos lá tomar esse chá das 5. Inclusive a foto que você usou, que está lá na chamada do programa, é sentada ali. Então, pode ver que tem uma moça muçulmana atrás de mim. Eu achei que ela ia explodir uma bomba. Aí sentamos e meu filho comemos tal. Do Chico. O garçom já olhou para nós dois e falou, pô, 2 duros. Mas ele manteve a classe, né? O garçom era mais elegante que nós. Falando sério. Pô, o cara... Ainda mais em Londres. E o meu filho está estudando lá, fala muito bem. Ele que desenrolava. Eu só mexendo na mesa, né? Aquela cara de tonto, né? E o surpreendente é o seguinte, no final, porque como eu já havia estado lá, eles usam muito como gift, né, o presentinho, que é cartão da Harrods. Todos eles têm uma numeração tal, você preenche uma ficha, não sei o que, pega um cartãozinho, não é cartão de crédito, não é nada. Na hora vai comprar alguma coisa, tu mostra aquele cartãozinho e te dá um descontinho. Okay. Muita gente traz esse cartão para dar de presente para as pessoas, porque ou é da Harrods, tal. Um souvenir. Um souvenir, exatamente. E aí, quando eu pedi a conta, né? O cheque. Lógico, né? L'adicione. Quando eu pedi a conta, o garçom perguntou se eu tinha um cartão da Harrods. Eu falei, pô, eu tenho. Eu fiquei emocionado e falei, pô, eu tenho, né? Sou cliente. Eu sou cliente, não. Sou cliente frequentemente aqui. Sou amigo da rainha. Estou sempre aqui. Tudo bem que é a segunda vez que eu tô aqui em 2, 3 anos, né? Aí, não, tem um cartão e tal. Eu falei, pô, mas eu esqueci em casa, porque eu deixei aqui no Brasil. Nem lembrei de levar, nem lembrei nada disso, né? Pra falar a verdade, nem lembrava que eu tinha. Aí ele falou assim, não, então não tem problema. Meu filho testemunha disso. Ele, na verdade, tudo isso que eu estou falando, meu filho que me traduziu, né? Sim. Eles falam rápido demais, aí não dá para pegar tudo. Aí ele fala assim, não, tudo bem, na próxima vez que vocês vierem, vocês pagam, então, pô. Aí, falando sério, eu acho, tô falando sério. Aí o meu filho falou assim, não sei, aí o meu filho olhou para mim e riu e falou, ele não está entendendo. Aí ele me contou, eu comecei a rir, eu falei, não, pai, meu filho explicou que nós moramos no Brasil, ele falou, tá bom. Mas você já veja, aí a gente vai voltar novamente naquele assunto da cultura e educação. Da cultura e educação, entendeu? Padrão moral, né? Pô, o cara nunca me viu na vida. Ele viu o quê? Um menino com o você? seu pai, com um menino que falava inglês, com o pai que sei lá de onde veio esse cara, né? Que lugar, que planeta que ele veio. Mas falou que tem um cartão, esqueceu em casa, não mostrou nada. Quer dizer, acreditou piamente em tudo que você estava falando. E só por curiosidade, você lembra quanto era o valor do chá? Porque foi um chá completo, duas pessoas. Nessa aí eu sou culpado. Eu vou dizer para você que eu fui para ostentar mesmo, que era para sim, lógico, tá lá, lógico, tá. Pô, dá 2 pessoas aí, tu vai deixar uns 350, 400 reais. Tá. Mas... Mas vem 1 milhão de... engraçado, veja só. Aí, olha só, vem uns... Isso é dinheiro. Uns canapézinhos, né? Aí começamos a comer, uns canapézinhos. Falei, pô, o bagulho é bom dinheiro, né? Vamos pagar nos canapés, mano. Daqui a pouco começou a acabar, o cara vem e troca. Meu, tem refil! Ernesto, não esqueça de uma coisa, eu sou brasileiro. O curioso não é isso, né? O curioso é a confiança. Aqui no Brasil, irmãozinho. Aqui você vai na padaria 2 anos seguidos, tu para ficar devendo 10 centavos, um cara embaixo. O cara é capaz de falar para você, não, tem que manda alguém buscar dinheiro, né? Você está num outro país. Deixa o documento. É impressionante. Mas aí que é essa diferença. Nos Estados Unidos também tem muito disso. Do padrão moral que eu sempre falo, questão da cultura. Porque aqui no Brasil é normal mentir. Eu brigo muito com isso. Aqui não é feio mentir.
Aqui não é Aqui feio. faz parte do Faz contexto parte. do É a nossa cotidiano. cultura, nós somos um povo tropical, um povo do caliente, samba, caliente. do samba, do pagode, do futebol. Lá, quando você chegar para alguém lá e falar o X, é X. Fala assim, olha, tem exceções sim, mas é muito, até a nível jurídico, testemunho, aquele cara me estuprou. Uma mulher fala isso para um policial, é um BO. É um BO desgraçado, porque não se mente lá. E tem tanto é que tem o perjúrio. Aqui não, aqui é golpe até da gravidez, né? A mulher fala que é grávida de você tem gasto com dinheiro com advogado para provar que o filho não é dele. Lá não. Lá não se faz isso, porque é um padrão moral. Não, mas lá é sério. E outra coisa que eu reparei, né, falando principalmente em Europa, eu conheci os Estados Unidos, mas eu conheci bem pouco. Eu tive só em Nova York e só na capital do mundo, né? Só. Não, se der tempo, é que nós já estamos no meio do programa, já passamos até, mas se der tempo. Dubai. Se der tempo, não, ainda tem para falar de Marrocos, tem para falar da China. Tive no Marrocos esse ano agora. É legal. Só tem marroquino lá, me falaram. Mas parece que tem marroquina também, viu? Então é bom. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, eu esperava uma outra coisa. A capital, Rabat, é uma cidade que tem um trem igual ao nosso. Na verdade tem mais que o nosso, tem dois. Só tem um, ele tem dois lá. Que cruza a cidade, que vai de Salem para Rabat. É tipo o Santo São Vicente. Sim. Tá? Aí tem as grandes medinas, as universidades antigas. A ponte lá está caindo também, que nem São Vicente? Não, a ponte lá é maravilhosa, ela é enorme. Pô, tem uma ponte que mexe, como é que chama? Não é de levantar, é de mexer. Pô, muito legal. Marrakech é um lugar muito louco, por isso acho que deve vir a frase, tá pra lá de Marrakech. Sim. Porque você tá andando na calçada, as motos estão andando na calçada. Capacete lá... Pra quê? Faixa de segurança tem umas lá, mas não serve pra nada. E presenciei o quê? Uma senhora, muçulmana lá, toda paramentada. Eu percebi que era velha, estava lá de bengalinha, tal, atravessando. E um maluco encostou o carro e começou a fazer. Pra velha andar rápido. E a velha, por sua vez, começou a xingar. Isso em Marrocos. Isso em Marrakech. Cara, é louco o lugar, velho. É louco. Então nem tudo são flores. Não, veja só. Se a gente entrar no início da nossa conversa, o que todo viajante procura a princípio? Qual é o primeiro ponto que ele procura, o viajante? Segurança. Lógico. Marrocos, você pode andar de madrugada lá. Ninguém nem furta, nada. Lá os caras tomam, não sei, é muçulmano, o pessoal lá. 99% é muçulmano. Aí eu estive em Casablanca, na maior medina que pode um não muçulmano entrar. Cara, na beira do mar, assim, cara, que é bem no norte, assim, do Atlântico, né? Que é bem na costa da África. Pô, coisa bonita, cara. Que lugar bonito, vale a pena. As comidas são boas, eu gosto das comidas de carneiro, esse tipo de coisa. E qual seria o local, se você tivesse que escolher um local para residir? Desses todos que você foi, você opinaria por onde? Porque é muito pessoal, né? É muito pessoal, Bom, para residir é difícil. A recepção, onde você foi melhor recebido? Eu fui bem recebido em todos os lugares, não tenho queixa de lugar nenhum. Uma outra coisa que, para mim, comigo não teve, mas ouvi muita gente falar, e quando fui a primeira vez, fui até meio receoso, que o francês é mal educado. Não achei isso, não. Não achei. É aquele negócio. Uma outra coisa, né? Uma outra dica aí, que fica aí pros viajantes, que é bem interessante. Você pode não falar nada, como eu, mal falo português. Mas se você souber chegar e sair no idioma, os caras te tratam bem. Chegar na França, bonjour! Porque chega lá, good morning, o cara já fica pé contigo, já trata mal. Na França, sim, eles prezam muito o idioma. O idioma. Então tu chega lá no bonjour, depois tu fala um portunhol com um americano, um inglês, com não sei o quê, e ele se esforça para te entender. E no final, qual é a saída? A saída, que geralmente está no restaurante, é a conta, né? Então seria l'addition, que é a conta. E na Itália a mesma coisa. E na Itália tem também uma passagem interessante, rapaz. Porque é o seguinte, é que a gente tem um termo assim, né? Quando o cara é meio tonto, não sei o que, aquele cara é mó prego, não é?
Sim, é uma das gírias. Desembarquei do avião, fui pegar um carro que eu aluguei, quando eu entro no locador, o cara olha pra mim e fala, prego. Eu pensei, prego é tudo. Mal cheguei. Bom, eu acabei de desembarcar, meu. Eu cheguei no cara prego, eu já fiquei... Só que é uma forma de um olá, um tudo bem, um como vai. Quase deu um murro no cara, mas tudo bem. Ó, descendo, bala, tudo Ô, todo. prego. Prego! Pô, prego é tu, meu irmão. Por que eles falam tchau? Você acabou de chegar, o cara, É, tchau. tchau, Aí você vira as costas e vai embora. Porque tchau A é... Itália é muito linda, cara, a Itália tem cada lugar maravilhoso. Ali, Florença, Firenze e tal. Eu fiquei, inclusive, olha só, eu fiquei hospedado num palácio de 1500 que ele foi construído. Quando o Brasil foi descoberto, O palácio já estava sendo construído. estava sendo Não, já construído. Já estava sendo construído. Ele inaugurou lá. É aquele de 1200. Então, esse aí é um negócio interessante. Quem tiver oportunidade, por favor, vá. Aonde Vá é pra esse mesmo lado. esse? É Bratislava, Tá. capital da Eslováquia. Já mudamos totalmente de Sim. cidade. E ali, mas aí então, aí que tá, por trechos, porque se a gente for falando assim, aí começa a emendar um no outro. Por exemplo, um trecho de 20 dias que eu quero fazer, 20, 25 dias, quero fazer ali mais leste. Meu, sabe o que eu faria? Que é tudo pertinho. Pegaria ali o sul da Alemanha, Munique, pegaria Viena na Áustria, já cairia para Budapeste na Hungria e Bratislava Tá. na Eslováquia. Você faz um semicírculo aqui, tá tudo pertinho as capitais. Sim. Meu, eu vou te falar, se você ficar 3, 4 dias em cada um, você não vai conhecer tudo. Lógico. E os lugares são maravilhosos. Viena é uma cidade de Nossa Senhora. Não, volta no castelo de 1200 lá. Então, aí cheguei em Bratislava. Por quê? Aí depois eu vou tocar nesse assunto de como procurar a hospedagem. Fiquei no centro histórico. Tá? Fiquei no centro histórico. Então, aquelas ruelas, tipo... É tipo aqui o Santos, o Centro Histórico de Santos, né? Não, mas não, olha só. Eu vou dizer, inclusive... A Viela tem a Condidê. A Condidê, exatamente. Sempre que eu passo pela Condidê, eu lembro de Portugal. Então, Ela é mas bem exatamente estreitinha. assim. Agora eu vou contar uma curiosidade para vocês que o meu amigo Robson aqui, que eu citei há pouco, que me falou. Você sabe por que aquela largura? E essa largura, eu tive vendo um programa, é usada até hoje essa medida. A medida dessas ruas é a medida de 2 bundas de cavalo, porque era o que carregavam a charrete. Então, todas essas ruazinhas têm isso aí. Agora, se você pegar as faixas de rolamento das rodovias, todas elas têm essa medida. Os engenheiros utilizam até hoje. É uma medida de referência. Que é a medida de 2 bundas de cavalo. Então, imagina um monte de Conditi, voltando para Bratislava. É tudo assim ali. Aí eu fiquei num hotel, muito bom, tudo reformadinho, novinho. Aí quando eu olho aqui, na placa dele, eu tenho foto da placa, também posso disponibilizar para vocês. Construído em 1200 e não sei o quê. Eu falei, cacete, por isso que eu tirei foto. Eu falei, Bratislava é uma cidade também que você vai andando, cara, ela é escura, ela é sombria, não tem nada à noite. Tá? E eu fui numa época de novembro, de outono. Ela é meio sombria, as zonas, assim. Mas tem uns letreiros com uma setinha para baixo. Que porra será isso? Aí, vou xeretar. Meu, tem um mundo subterrâneo embaixo da cidade. É cheio de boate, disso, daquilo, de casa de prostituição, de casa de jogo, do que você imaginar, de casa de massagem, o que você imaginar que tem lá. No subterrâneo. Tudo no subterrâneo. Porque eu acho que é muito frio. Que é um frio Sim, do cacete ali. Sim. E o pessoal ali na rua não vira. Meu, mas é um barato que baixa aquele fog, aquela neblina, assim, aquele frio, você anda. Sabe? Pô, sabe? Lugares que, se fosse no Brasil, eu tivesse andando, Já era. já tava com medo. Perdeu o Playboy. E Então, mas vamos voltar lá na desculpa, ponte. Vamos voltar na desculpa, ponte. Qual ponte? Que o pessoal vai lá e toca. Ponte Carlos. Isso. Então, em Praga, tem uma ponte que foi construída ali também, sei lá, muito tempo. E morreu, é a lenda, né? Que teria morrido um sujeito lá, de nome Carlos. Isso já em Praga. E ele viria à noite assombrar, tem toda uma lenda disso aí.
E é mais ou menos uns 200 metros de ponte. E dos dois lados tem estátuas mais ou menos desse tamanho, em cima da mureta. Só que ela, eu não sei que metal é aquele. E ela fica toda preta, sabe? Fica toda preta por causa do tempo. Mas tem uma lá que eu não sei quem é o cara, não lembro agora, né? Não vou lembrar o nome. Tenho notado essas coisas. Que além do seguinte, você vai lá e passa a mão no coisa, dá dinheiro, né? Pra você ter boa sorte, e etc. Então todas as estátuas são pretas, só essa que tem um pedacinho assim, cara, que brilha. O negócio tá amarelinho, brilhando. Todo mundo vai lá. Inclusive eu fui lá e passei a mão. Lógico, na dúvida, né, meu? Ah, não deu muro, né? Você sabe que falando em ponte, eu lembrei de uma curiosidade, lá na Itália, em Veneza, tem a ponte dos Suspiros. Sim. Que os casais, né, vão lá para tirar foto. E é interessante, você sabe por que chama Ponte dos Suspiros? Não. Porque essa ponte, ela atravessava por um castelinho. Pequeno castelo lá, tudo é medieval, né? A Europa é antiga, né? E por que era chamado de Suspiro? Porque ali passavam os condenados à morte. Então ele passava por essa ponte, adentrava no castelo, dali era morte. Por isso chama Ponte dos Suspiros. Eu achei curioso você falando dessa curiosidade a ponte, e os casais até hoje, então, normalmente tiram as fotos, casam, vão lá tirar foto, por quê? Porque a fonte dos suspiros, na verdade, quer dizer, eles nem sabem o motivo do não suspiro, sabe, né? não sabe. Era suspiro de amor, né? Não, era o último suspiro do Era o último indivíduo. suspiro. Então, mas tocando nisso, falando dessa ponte, me ocorreu aqui que em Zurique tem um rio que passa, que cruza no meio de Zurique, assim. E bem no meio de uma parte calma do rio aqui, assim, é um rio um tanto quanto largo, tem uma torre redonda, tá? E um negócio de madeira, tipo uma ponte de madeira que liga até esse negócio. Agora é de visitação, porque ali antigamente era cadeia. Meu amigo, eu fui ali, um frio naquele lugar, velho. Eu acho que o cara ia preso no dia seguinte e tava congelado. Não, mas muito frio. E eles usavam essa torre agora, mas isso lá atrás, né? Então, agora, Marcelo, você teve uma experiência lá, infelizmente, né, nós falamos de segurança, que não foi muito boa, né? É verdade. Mas é uma dica para quem viaja. Importante também. Por gentileza, vamos esclarecer aqueles que estão nos acompanhando. Veja só, eu fiz uma viagem longa de 30 dias ou 35 dias e rodei, eu cheguei por Portugal, rodei. No final eu estava na Itália, porque eu ia pegar, no mesmo dia eu ia pegar de manhã um voo de Milão para Lisboa, e de Lisboa eu vinha para o Brasil. E na última noite, eu fiquei hospedado em Binasco, porque lá eu aluguei carro, né? Eu fiquei hospedado em Binasco, que é a cidade vizinha a Milão. E estava com tudo no carro. Eu só cheguei porque eu ia só passar uma noite, porque eu já tinha estado em Milão, já tinha curtido, não sei o que e tal. Era só uma noite. Eu peguei essa noite para ir no aeroporto de manhã. E cheguei, encostei e falei, quer saber? Eu estava vindo lá de Firenze, né, de Florença. Falei, quer saber, não vou mexer na mala, deixa a mala no carro. E era uma mala grandona, aquelas jumbão, né? Só tinha Moamba, é isso? Não? Mas não tinha Moamba que não acabava mais. Ó, posso falar pra você? Sem sacanagem. Se o tal do ladrão que levou um negócio, ele pegar uma mesa desse tamanho aqui e botar num lugar, ele ia vender só uma pilharia. A Torre Eiffel que tinha, porque foi no último dia de viagem, quer dizer, eu já tinha estado em Barcelona, em Paris, eu tinha... Então, mas fale do ponto... Então, aí eu fomos jantar tal, deixei o carro. Não percebi, os caras arrombaram a porta do motorista, destrava tudo, levaram a mala inteira, fecharam, não mexeram em nada, estava no carro. Tal. Quando eu cheguei no aeroporto para devolver o carro, que eu abri, puta, aquela surpresa desagradável. A mala não está. Qual país? Na Itália. Milão. Isso aí, okay. Milão. Aí é que você começa a ver. Por quê? Todo carro alugado, seja em qualquer país da Europa que for, ele vem no canto do lado direito, no cantinho embaixo, vem um papelzinho que eles encaixam ali, que eles colocam, que eles grudam, que identifica que aquilo é um carro de locadora. E ladrão é ladrão em qualquer lugar do mundo, né? O cara olhou, viu ali,
Oportunidade, rua vazia. Eu estava no tal do Castelo Sforcesco, um castelo bonito. Viu a moleza, falou, pô, carro alugado, é de turista. Pô, vamos ver se esse trouxa deixou a bagagem aí. Puta, como é que deixou? E levou embora. O prego deixou. Puta, não, minhas roupas, foi tudo embora. Minhas Justo roupas. na maior. E no último dia? No último dia. No último dia não vou nem dizer no último dia, na última noite, porque nós saímos para jantar, fomos no Castelo Sforcesco, aí do lado ali tem o Duomo, que é uma puta igreja bonita assim, e tem uma galeria, que tem N restaurantes. Falei, vamos jantar na galeria aqui. Aí, jantando na galeria, para ir pro hotel, deitar, dormir, acordar, entrar no carro e avião. Quando abriu coisa... Sabe quando... Putz, será que eu esqueci no hotel a mala? Mas peraí, eu não mexi, sabe? Até a ficha cair, mas... Acontece, né? Nenhum lugar é perfeito, mas você não pode ficar marcando com as coisas. A Itália, Milão é perigoso, sim. Mas, por exemplo, na Inglaterra, eu já não vi nada disso. E um outro conselho, o conselho que eu ia dar, Sim. quando eu estava falando que eu estava em Coimbra ali e tudo, e dessas ruas, e até mesmo em Bratislava, no centro histórico, é quando for procurar um hotel, procurar sempre pelo mapa. Tá? Porque tem vários aplicativos, tem vários buscadores, na verdade, tem alguns aplicativos também. Eu gosto muito do Hotéis, pode falar? Pode. Do Hotéis.com. Eu Ok. gosto muito deles porque com a fidelização você ganha noite grátis, tem aquele negócio dentro do seu perfil, etc. E eu já até usufruí algumas noites grátis. E o grande negócio é você procurar pelo mapa, porque você identifica o quê? Primeira coisa, a Europa é fabulosa, o transporte público é fabuloso. Sim. Tá? Então, eu vou pegar um hotel onde? O mais próximo possível do metrô. Lógico. Né? Então, por exemplo, eu até brinquei com um colega, que agora, esse ano, quando eu estive em Coimbra, eu falei que se eu tropeçasse no meu hotel, eu caia dentro da estação de trem. Porque eu estava a 20 passos da estação de trem. E dali você precisa locomover para todo lugar. Trem, metrô, tal, é tudo interligado. Então, mas essas são os macetes que você adquire na aprendizagem sim, das sim, viagens que você vai Sim. fazendo. Uma né? outra coisa interessante também em comprar, por exemplo, por esses hotéis aí, é que você consegue comprar em reais, parcela assim 12 vezes no cartão, e você não paga IOF, porque não entra como transação internacional. Então você economiza 1,10% de IOF. E é bom, né? Põe isso por diário, Lógico, né? No lógico. final, não... Pirulito, não sei. Agora, Marcelo, como sempre, segura a bomba. Oh, meu Deus segura do a céu. bomba. Mas tem pouco tempo aqui, pô. Mas você eu sei que é bom. Viajou pelo mundo, tem que saber desarmar, pô. Vamos lá. Tá com a bomba na sua mão. Vamos lá. Hoje, Ah. sem a gente pormenorizar, porque demandaria um outro programa, né? Mas que nota você daria para o Brasil perante todos esses países que você viajou de 0 a 10? Considerando tudo que nós conversamos aqui. A nota é baixa. Não, fica à vontade. O espaço aqui é Sendo democrático. generoso, 5. Sendo generoso, sim. Sendo generoso, 5. Tá mais para um 4. Hoje você não teria dúvida de ir lá para fora se já tivesse com tudo resolvido aqui dentro. Nenhuma. Só não o faço porque eu ainda tenho algumas coisas pendentes aqui, né? Tô terminando a minha jornada profissional, né? Tô em vias de me aposentar, então preciso terminar essa jornada, tenho algumas coisas pessoais minhas que eu preciso resolver. Sim. E tão logo eu consiga, não tenho a menor dúvida de que eu pretendo ir. Trabalhando, ele já fez tudo isso, imagina quando ele resolver isso. Ele nunca vai achar mais. Vai ser entrevista, Marcelo, entrevista aqui por videoconferência. Porque aí vocês vão me visitar, pô. Com certeza, mas não tem a dúvida. Por falar em visitar, o Fidjol fez uma colocação, salvo engano, porque eu estava aqui vendo os comentários. Sim. Você chegou a responder a pergunta da diferença das cores Não. do passaporte? É, ele deixou pro final para Não. segurar a audiência. É para segurar a audiência. Isso é técnico. Mas eu vou ser franco, sincero e honesto. Isso aí quem me falou foi meu filho. Ok. Ele que me ensinou isso, né? Sim.
Mas eu podia ter falado que era eu, né? Poderia. A gente edita. Propaganda a gente edita depois. As cores da capa do passaporte, elas são diferentes por motivos, né? Tem um motivo de ser. Qual E seria? o motivo é assim, os países colonizados a capa é azul, os países colonizadores a capa é vermelha e os países muçulmanos a capa é verde. Interessante a distinção atual, né? Eu não sei de quanto tempo para cá, isso eu já não sei. Eu até imaginava, confesso a você, há algum tempo atrás, que eu nunca tinha pensado nisso, para falar a verdade, mas se me perguntasse, eu diria, azul por causa da cor da bandeira, azul da bandeira, alguma coisa assim. Eu acho que a maioria vai Não, pensar mas se isso. você pegar, é bom barato que na Europa, né? Você pega Portugal, Espanha, França, Inglaterra, é tudo vermelho. Estados Unidos, puta potência. Sim. Azul. O deles é azul, é igual ao nosso. Sim, Austrália, é uma potência, é azul também. Colonizados. É colonizado. Que interessante, hein? Interessante. Pelo menos uma coisa igual a eles nós temos. Para por aí, né? É só isso, e o branco dos olhos. E o branco dos olhos, né? Aliás, deixa rapidamente, Fica à vontade, filho. Marcelo. Sim, vamos lá. Duas coisas. Sim, A pessoa, eu tenho passaporte português, como muita gente tem, certo? e não uso brasileiro. Eu Certo. saio daqui com português e eu posso voltar com a identidade, em primeiro lugar. Dá muito problema isso? Voltar com que? Como assim com a identidade? Quando eu vou, por exemplo, eu vou para os Estados Unidos, eu desprezo o passaporte brasileiro. Ou não tiro, simplesmente, venceu, não renovei, enfim. Não, usou o europeu. Tá, Usei o europeu, fui aos Estados Unidos. Na volta dos Estados Unidos, eu estou só com passaporte português, e eu chego e mostro, não, senhor, eu sou brasileiro com uma identidade. Não, você apresenta o seu passaporte português, porque você saiu com ele com o português. Você apresenta o português, não tem problema nenhum, e você é cidadão brasileiro também, você tem dupla nacionalidade. Mas num caso desse, eu confesso que eu não vou saber te dizer detalhadamente. Mas se você fosse fazer porque se você vai sair com o português, na hora que você for entrar, porque ele dá a saída e dá a entrada. Então não te dá problema nenhum. Não dá problema nenhum. A grande vantagem do passaporte português ou do passaporte europeu aqui no Brasil, ou até lá quando chega, é que tem uma fila distinta. Sim. Você não fica naquela fila que parece que... De senso comum, né? Para os Estados Unidos você não precisa de visto. Não, então, o passaporte, o extra, europeu não precisa, é o tratado de Schroeder, Sim. Você não precisa, você precisa só recolher uma taxa De e 12 dólares, 14 dólares. E com essa taxa, mais o passaporte extra. entra. O extra. Já o brasileiro não, você precisa tirar um visa, né, um visto, que nem o meu passaporte expirou, eu tirei outro. Só que se eu for para os Estados Unidos, eu tenho que levar os dois passaportes. Sim, perfeito. Entendeu? Bom, infelizmente esgotou-se o Oh, tempo pena. do programa. Eu falei a você, uma hora passa muito Passa rápido. rápido. Mas, imenso. sem dúvida nenhuma, já deixamos aqui o convite para Opa, um muito retorno, obrigado, para que obrigado. nós possamos explorar Legal. outros temas, né? Hoje Vamos foi um sim. papo light, saímos da política, Sim. com algumas dicas boas aí de alguns lugares, algumas curiosidades. Então, vou começar pelo Rivaldo Fidiol. Fidiol, para as suas considerações finais, por favor. Não, só que deixar um grande abraço a todos. Eu vou sumir mais uma vez, né? Quem quiser me achar no @FidiolRivaldo com 2 L's no Instagram. Eu vou sumir um tema, uma viagemzinha amanhã. O Marcelo, não sei se vai viajar Opa. também, mas se Não, for também por boa enquanto, viagem. não. Marcelo, você pretende ter algum contato com alguém, uma pessoa que quer viajar, quer pegar dicas com você? Você tem algum site já? Eu ia perguntar isso, Não, se você eu pode quero, disponibilizar algum... Mas eu tenho um e-mail, se quiser pode Pode? disponibilizar meu e-mail, mvboas69@gmail.com. Pode repetir, por favor, Marcelo? mvboas, Marcelo Vilas Boas, 69@gmail.com. Alguma dúvida que quem está nos assistindo tenha com relação a alguma viagem exterior, alguma dica, pode entrar em contato com você. Sim, que são várias dicas e conforme a necessidade de cada um, ela vai se adequando, né? Porque as Perfeito. variáveis são muitas. Né? Perfeito. Então, Marcelo Vilas Boas,
como o Fidel colocou, conhecedor do mundo, né? Das várias viagens. Exagerou, né? Várias Ainda faltou viagens. pô. Foi um grande prazer para o programa Bom H recebê-lo aqui. Já deixamos consignado um convite para que você retorne após o nosso intervalo de final de ano. Abrimos espaço, então, agradecendo para as suas considerações finais. Ernesto, Fidel e os demais presentes, foi um prazer imenso participar do programa de vocês. Eu tenho certeza que vocês fazem muito sucesso, eu os acompanho já há algum tempo e fiquei muito lisonjeado em poder prestigiar aqui tão nobre programa. E eu acho que o programa de vocês está no caminho certo com relação à política e com relação ao descaso que nós estamos passando aqui na nossa cidade. E, na verdade, no país inteiro, e a cidade também não anda bem. E pessoas como vocês é que colaboram aí para que as autoridades sejam cobradas e façam algo melhor aí em prol da sociedade e dos mais necessitados. Okay. Muito obrigado a todos, uma excelente noite e um bom final de semana. Muito obrigado pelas palavras, Marcelo, e repito, estamos no aguardo do seu retorno. Gabriel, muito obrigado. A todos que ficaram conosco e nos acompanharam, aproveitaram as dicas aqui do nosso convidado, Marcelo Vilas Boas, dicas interessantes. Um cordial boa noite, fiquem todos com Deus.